Olá, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal Futebol em Vermelho para mais um pós-jogo. Mais uma vez o Inter decepciona a torcida colorada, saindo derrotado da Arena MRV por 1-0 contra o Galo. Gente, esse jogo acho que escancara muito bem a situação do Inter. Acho que foi um jogo muito importante para a gente perceber que o Inter não está indo pelo caminho certo. E por que eu falo isso? Bom, eu já dou continuidade. Primeiro aqui eu gostaria de pedir, dá uma curtidinha aí, rapidinho, só desse aqui, dá uma curtida. Se inscreve, já aproveita a viagem, né? E me segue lá no Instagram se tu quiser debater comigo. Tem muita gente que vai lá só pra me xingar. Se tu é um desses, pode ir, eu adoro responder vocês. Fechou? Vai lá. Ah, olha, uma coisa rapidinho também. Sexta-feira é meu aniversário. Tu podia me dar um presente, um comentário, uma mensagem, qualquer coisa assim. Pode fazer esse favor pra mim? Agradeço imensamente. Bom, vamos pra parte triste desse vídeo, né? Então, tá. Bom, como vocês viram, se vocês viram o jogo, né? O Inter perdeu de 1-0 com um gol sofrido aos incríveis 2 minutos do primeiro tempo. Gente, foi um gol relâmpago que o Inter sofreu logo após uma saída de bola que o Inter poderia estar abrindo o placar na saída de bola, mas o Inter não conseguiu e logo em seguida tomou o gol. E assim se manteve o resto da partida. O Inter criou muitas chances, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi bem morno, assim. Foi só o gol do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não teve também grandes chances, o Inter muito menos. Mas no segundo tempo o Inter parece que acordou pro jogo e foi com mais vontade. Empilhou grandes chances. Mas como vocês podem ver, né, não fez nenhuma. Certo? Desculpa. Aí uma coisa muito importante de mencionar, muito importante mesmo, é que esse único gol foi mais uma falha do nosso lateral esquerdo, Alexander Bernabei. Gente, assim, a gente entende que o Bernabei é o titular do Pesolano, o Pesolano tem muita confiança nele, é um jogador bom, embora não viva um bom momento, mas não dá mais. Eu acho que hoje foi a gota d'água para todo mundo, né? Não tem mais condição. Não tem mais condição. Tem que dar uma oportunidade lá pro Matheus Bahia, talvez até o Alex ali na lateral esquerda que jogou o Grenal. Não tem condição o Bernabé continuar sendo lateral esquerdo do Inter. Não tem mesmo, não tem mesmo. A única qualidade que ele tinha era o ataque, e não, nem isso tá fazendo bem. E ele erra. E errou mais uma vez no jogo. Poderia ter sido 2 gols por falha do Bernabé. E em contraponto, o Inter até que fez uma partida muito boa, né? O Borré não participou muito, nem o Alejandro, né? O Borré entrou no segundo tempo. O Alan Patrick fez ali um arroz com feijão muito bem feito. O Inter empilhou muitas chances. O Alan Rodrigues teve a chance de ouro de empatar o jogo. Era ele o goleiro ali, depois de um passe genial do Borré, e ele chutou para fora. Então, gente, o Inter peca muito em muitas coisas, né? Primeiro, o que fica escancarado nesse jogo? Os erros individuais, que já venceram perseguindo o Inter por um bom tempo. E outra coisa, o Inter empilha chances e não consegue concluir. Não consegue concluir nenhuma. Esse jogo não seria absurdo eu falar que foi 4-1. Não seria absurdo. Claro, o Inter teria que converter todas as grandes chances que teve, mas foram chances tão boas que deveria ter convertido. E é esse o ponto que eu quero chegar. A que ponto é aceitável o Inter perder chances? O gol que o Alan Rodrigues perdeu, ao meu ver, não é nem um pouco aceitável. Nem um pouco mesmo, né? Cara, e assim, a nossa situação, que já era ruim, piora, né? O Inter, nessa quinta rodada, completa 5 jogos no Brasileiro, 3 derrotas e 2 empates. De 15 pontos disputados, a gente conquistou 2. Gente, é uma situação muito preocupante. Dependendo dos resultados paralelos, a gente pode terminar a rodada em último, né? Na lanterna do campeonato. O que seria uma péssima coisa mesmo. Péssima, muito péssima. E o Inter não tem perspectiva de melhora. Eu espero que contra o Bahia aprenda com seus erros, né? O técnico Pesolano não coloque mais o lateral Bernabé. Eu acho ele um bom técnico, mas se continuar persistindo no erro, né? Colocar o Bernabé até aqui foi um erro. Só que se ele continuar fazendo isso é negligência, porque ele sabe que não vai dar certo, certo? Eu acho que dos últimos 5 jogos que o Bernabé participou, ele falhou nos 5 que resultou num gol do adversário. É uma média muito alta de falhas, né? Muito alta mesmo. Bom, gente, isso é assustador, assim. Eu até fiz uma linha do tempo aqui, né? Mas não teve muita coisa. O Inter empilhou chance na segunda metade do jogo e tomou gol aos 2 minutos. E tomou gol aos 2 minutos e não conseguiu fazer nenhum nos outros 88 mais os acréscimos, né? O Galo fez uma partida segura, teve suas chances, jogou mais de escapada, embora esteja jogando dentro de casa, o Inter que mais protagonizou esse jogo. E mesmo assim, o Galo conseguiu sair na vitória. Eu sabia que esse jogo era difícil, eu sabia que não ia ser muito fácil, mas vendo o jogo, a gente fica com aquela coisa que a gente podia ter vencido. O empate era merecido.
mas a derrota é um gostinho amargo que a gente não esperava, principalmente quem viu o jogo. Mas, bah, assim, a coisa tá muito feia mesmo. A gente não tem expectativa de melhora, provavelmente não vai vir mais ninguém. O Inter vai ter que se virar com esses jogadores, que mostram que não são nem um pouco confiáveis. O Pesolano também continua insistindo nas suas táticas que não vêm funcionando. O Inter continua com os mesmos exatos erros de todos do início do ano, então a gente não sabe como seguir, né? Mas, primeiramente, a primeira coisa a se consertar, com certeza, é a lateral esquerda, que é onde mais o Inter falha. E é mais onde o Inter é pressionado, justamente pelo adversário, sendo muito inteligente, identificar que é o lado mais frágil do Inter. E isso se dá por conta do Bernabéi, porque o Bernabéi erra muito mesmo, erra muito mesmo. Então, assim, não dá mais, sem condição. O Inter tem que achar uma segunda opção e bola pra frente. Outra coisa que o Inter tem que melhorar é os treinos de finalização, né? Porque, cara, não vou nem crucificar muito o Inter, porque o Inter teve muitas chances que eram pra ter sido gol. Méritos gigantescos pro carrasco do Inter. Desculpe, que já vem sendo carrasco há bons anos, que é o Everson, né? Que goleiro, muito bom goleiro, né? Mas, bah, falando de agora como Colorado, que goleiro desgraçado, né? É impressionante como ele vira o Cacilhas no auge contra o Inter, né? Cara, fez cada defesa absurda hoje que chega a doer. Ele foi o melhor jogador da partida, disparado, porque o Inter era pra ter vencido. E não digo nem por sobra de demérito do Inter. Porque o Everson foi muito bem. O Inter criou, finalizou e o Everson foi lá e buscou. E, enfim, né? É aquela coisa, o Inter é azarado. O azar acompanha os ruins, né? Essa é aquela famosa frase. Só que o Inter precisa vencer. Muito, muito mesmo. Contra o Bahia, o próximo jogo é bem complicado também. Embora esse eu acredito que vai vencer. Esse eu acreditava que não fosse, mas eu não sabia que eu imaginei que seria um empate. Mas contra o Bahia eu imagino que vai vencer. Muito pelo futebol apresentado e também pela situação de estar em casa e precisar vencer, né? E daí também surgiu aquela dúvida. O Pesolano foi questionado ao cargo, né? Dizem por aí que ele tá balançando, dizem que tem gente querendo mandar ele embora da direção, né? A torcida ainda tá paciente, mas até que ponto vale a pena manter ele? Eu acho que é um debate interessante. Fizeram a questão de que se perder mais 3 jogos seguidos e o Pesolano vai embora, talvez, não dá pra saber, ainda não temos certeza de nada, certo? Mas você pode ter certeza que se ele continuar com esses resultados ruins, vai ficar bem mais fácil de tomar essa decisão. Embora eu acredito que a culpa que está acontecendo não seja do Pesolano, tá, gente? Eu acho importante deixar isso claro aqui. Claro, se o Inter não tá vencendo, isso tem com certeza a responsabilidade do Pesolano no meio. Só que não acredito que o problema maior não seja ele, né? O elenco do Inter é extremamente limitado. Extremamente limitado. Gente, a nossa zaga, o setor defensivo do Inter é uma peneira, todo mundo sabe disso. Mas também vamos avaliar. Nossa zaga é o Félix Torres, que é odiado pela torcida do Corinthians e tem motivo, né, para ser assim. O Gabriel Mercado, que vai fazer 38 anos essa semana. Sim, joga bola, mas já tá velho, não concorda comigo? Para um zagueiro que tem que correr bastante, já tá com uma idade mais elevada. Vitor Gabriel, que, vou ser justo, fez uma partidaça hoje, o melhor jogador do Inter em campo, salvou o Inter em diversos momentos. Cara, e é isso aí, daí a gente vai pras laterais. O Agui, que não vem jogando bem, o Bernabé, que não preciso nem falar, né? Já falei bastante. Então, assim, o Inter precisa, assim, não sei o que precisa fazer. Aí que tá. O Pesolano vai ter que se desdobrar aí no meio pra tentar arrancar leite de pedra, né? Porque a gente não tem recurso. E o Inter ainda tá com esse transfer ban, a gente não pode trazer ninguém nesse meio tempo. Então a situação tá bem complicada. Muito complicada mesmo. Mas enfim, o que tu acha? O que tu acha? Tu achou bom o jogo? Eu acho que não, né? Eu acho que nenhum Colorado que se preza achou muito bom o jogo. E tu, gremista que tá vendo esse vídeo, que eu sei que tem gremista que vê meus vídeos. O que tu acha? Tu acha que vale a corneta? Claro que vale, né? O Inter não jogou nada, né? Como sempre, não vem jogando, né? Enfim, eu agradeço vocês por ver esse vídeo. Vou pedir mais uma vez, só mais uma vezinha. Me segue lá, me segue no Instagram. Te custa? Não custa, gente. Presente de aniversário. Ou se inscreve aqui no YouTube. É só botar pra baixo, bota pra baixo, se inscreve, dá um like, já aproveita. Eu tô começando aqui no YouTube há uma semana, já tô com um resultado muito bom, batendo 150 inscritos recentemente, eu tô muito feliz. Mas eu quero continuar crescendo, eu sonho alto. Então, por favor, me ajuda a realizar meu sonho. Pode me ajudar? Muito obrigado, eu sabia que podia contar contigo. Viu, gente? Muito obrigado pela sua visualização, espero que tenha gostado do vídeo e até o